Em 1 Samuel, capítulo 28, narra a história do rei Saul, que está em guerra com os filisteus e em algum momento ele começa a levar desvantagem. Ele tenta consultar o Senhor, mas Deus não lhe responde, logicamente, porque Saul vinha fazendo o que era mal aos olhos do Senhor Deus. Então ele decide consultar uma necromante e é informado por um dos seus servos de que na região de Endor há uma necromante. Ele vai a essa necromante. A questão do vídeo de hoje é a seguinte: a pessoa a qual a necromante fez subir dos mortos era de fato Samuel? Era Satanás? Ou a necromante era apenas uma charlatã? Nós vamos ver isso nesse vídeo, então assista até o final. Roda. A Bíblia narra esse episódio bastante peculiar e que no decorrer da história tem gerado algumas discussões no meio cristão. O rei Saul está diante de uma dificuldade perante os filisteus. O seu coração está angustiado e ele está com medo. Ele consulta por diversas vezes ao Senhor, mas logicamente Deus lhe dá, digamos, um chá de silêncio. Não lhes responde exatamente porque o rei estava fazendo aquilo que era desagradável ao Senhor. Então ele tem a ideia de consultar uma necromante para consultar ou trazer dos mortos o espírito do profeta Samuel que havia morrido. Então ele, orientado ou pergunta a um de seus servos e ele lhe indica onde tem essa necromante na região de Endor. Ele vai até lá à noite disfarçado e quando chega ao local, ele diz que quer, após a pergunta da necromante, ele diz que quer que traga dos mortos a Samuel. E aí ela percebe de que se trata do rei Saul e ela fica indignada porque o rei a estava enganando. O versículo 11 diz o seguinte: Então lhe dissera a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Fazei-me subir Samuel. Versículo 12. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: Por que me enganastes? Tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então, como sabemos, o rei Saul resolveu fazer o que era incorreto diante da lei do Senhor. Até porque em Levítico 19, versículo 31, está lá a proibição de consulta aos que já haviam morrido, de consulta a alguma necromante. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 12, também fala dessa proibição. Então, ele leva a cabo essa ideia e realmente ele consulta. E a questão é, quem subiu dos mortos? Era de fato Samuel? Era o Satanás? Ou ela era uma charlatã? Bem, a primeira interpretação, e que é bastante aceita pelos cristãos no decorrer da história, e teólogos de renome têm defendido essa ideia, não por uma questão exegética, mas pela questão hermenêutica da aplicação, diz que era Satanás que assumiu a forma para enganar a Saul. Ele assumiu a forma do profeta Samuel. Então, embora o diabo ele não pudesse prever o futuro, devido à situação em que se encontrava o rei Saul em desobediência e levando desvantagem, então teria Satanás produzido então aquilo que iria acontecer na vida do rei. Há um problema com essa interpretação, e o primeiro é, normalmente quando o Satanás está em ação nas escrituras, é dito acerca do maligno, do diabo, do vosso adversário ou do Satanás. E aqui não é o caso, nós não vemos na narrativa bíblica desse contexto, nós não vemos que o diabo, que Satanás está sendo citado. Nós temos, por exemplo, exemplos como Mateus 16, do versículo 22 ao 23, no qual o diabo ele utiliza de Pedro, e o qual Jesus retruca e diz: arreda Satanás. Então, temos também em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, quando fala que Satanás incitou a Davi contra o povo de Israel. E lá em Jó, capítulo 1, versículo 11, a história, você já sabe, Satanás tentando inquirir o Senhor acerca de Jó. Então,
Notadamente, nós percebemos de que os textos bíblicos que relatam ações malignas atribuem a Satanás. E nós não estamos vendo aqui a citação de que seja Satanás. Do ponto exegético, o escritor não deixa claro que seja Satanás. Então, esse é o primeiro problema, embora eu entenda de que essa é uma interpretação válida, como de fato a maioria dos cristãos, não por questões exegéticas, de análise mais precisa do contexto e do texto, da tradução em si, do original, mas sim por questões hermenêuticas, ou seja, se eu de fato assumo que é Samuel, isso pode dar margem para as religiões que dizem que os mortos podem voltar para se comunicar com os vivos. Então, a questão de assumir essa posição é mais ou menos por questões hermenêuticas, ou medo, ou algum receio de que haja espaço para isso. A outra questão é: o diabo teria poder para prever o futuro? Porque aconteceu tal qual. No capítulo 31, a partir do versículo 2, nós vemos que ali ocorre a falência total do reino de Saul, onde ele está com os 2 filhos mortos, entrega aos seus adversários filisteus, e ele então resolve se suicidar. Ele pede para um de seus guardas lhe ferir com a espada, o guarda reluta e ele se joga contra a espada, já no versículo 4 e 5 do capítulo 31. Então, teria o diabo poder para isso, para prever o futuro? Porque aconteceu tal qual. O que Samuel havia dito, aconteceu na vida do rei Saul. E a segunda, como eu analiso, menos provável interpretação é de que a mulher seria uma charlatã. Então, nós notamos, como na maioria dos casos acontece hoje em dia, de que há muitos charlatões que mexem com o ocultismo. Mas a questão é como acontecem as situações de invocação e após essa invocação, o fato que é dito a Saul se realiza. Então, teria a partir dessa possibilidade da mulher estar enganando e se passando por Samuel, teria a possibilidade dela adivinhar ou dela prever tudo que iria acontecer e o final do reino de Saul? Então, essa é uma questão que não me parece tão lógica. O fato dela tentar imitar, ela conseguir imitar, mas ainda prever o que iria acontecer na destruição do rei Saul. Outra questão ainda que pode refutar essa ideia é que ela foi pega de surpresa, como na narrativa do texto. Ela gritou e ela se assustou, ela foi pega de surpresa. Então, de certa forma, não dá para dizer que ela realmente era uma charlatã e que estava imitando a Samuel para prever tudo que iria acontecer, e o fato dela ter se espantado também depõe contra essa ideia, essa interpretação dela ser uma charlatã. A terceira interpretação diz que, de fato, quem se manifestou dos mortos, quem foi trazido, foi, de fato, o profeta Samuel. Em termos exegéticos, analisando exegeticamente, essa parece ser a interpretação mais bíblica do assunto. Isso pelo fato do autor estar se referindo e, na convicção do autor inspirado pelo Espírito Santo na escrita de 1 Samuel 28, ele se refere a Saul. Então me parece claro, em termos exegéticos, de que o escritor sabia e tem convicção de que é de fato Samuel quem está falando com Saul. Samuel quem volta, ou seu espírito volta dos mortos para falar com Saul. Você quer ver como o escritor inspirado tinha realmente a ideia de que era Samuel? Olha para o versículo 12, diz o seguinte: vendo a mulher, a Samuel gritou, olha a surpresa dela, em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganastes? Então ela viu a Samuel. O versículo 13, respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. O 14, perguntou ele: como é sua figura? E ela responde: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. E entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se o rosto em terra e se prostrou. Versículo 15. Samuel disse a Saul: por que me intentastes fazendo-me subir? O versículo 16. Então disse Samuel: por que, pois, a mim perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Então me parece bem claro de que, para o escritor, em termos exegéticos, essa parece ser a posição mais coerente para a interpretação do texto. Esqueçamos as questões hermenêuticas, entendendo de que isso pode gerar algum problema ou que isso pode dar margem para que se repita tais modos. Então, a primeira interpretação, embora eu entenda de que é proveitosa, de que tem sim sua coerência, de que seja Satanás, tem a questão de se de fato Satanás tem essa capacidade de prever o futuro, de saber o futuro, e tem também a questão de que a Bíblia, nesse texto, não relata as obras que estão acontecidas aqui, como nós vemos em outros episódios, de que seja de fato Satanás. A segunda interpretação, não creio, seja a mais fraca dela, de que a mulher seja uma charlatã, embora haja muitos nesse meio, mas como ela adivinharia ou preveria tudo que aconteceu e de fato se consumou no capítulo 31. Então, para mim, me parece ser mais evidente, em termos exegéticos, de que de fato era Samuel. E isso aconteceu com um propósito. Deus permitiu de forma extraordinária e única que acontecesse esse episódio para tornar a consciência do rei Saul
mais pesada diante do que ele estava fazendo, contrário às escrituras, contrário ao próprio Deus. Ou seja, ele tentou buscar Deus pelos meios legais, mas ele estava distante de Deus, e Deus, por não se agradar, estava se negando, estava ausente e não lhes respondia. Então ele resolve procurar a Deus em desobediência, e aí sim, Deus permitiu que isso acontecesse, para que ele se tornasse ainda mais culpável diante do Senhor. Então, para mim, o fato de Deus assim proceder não quer dizer que isso seja obrigatório, que isso venha se repetir na história, e que isso seja um empecilho para pregarmos o Evangelho e, diante das Escrituras que afirmam de que é impossível os mortos retornar para o lado de cá ou se comunicarem com os que estão vivos, isso não é nenhum empecilho, porque temos termos bíblicos, textos bíblicos que provam essa realidade. Mas, embora Deus tenha decretado as normas e os decretos que não poderiam ser feridos como este e não consultar, ele permitiu exatamente para que o rei Saul ele se tornasse ou fosse aumentada a sua reprovação diante de Deus. Então, muitos teólogos também, como notáveis teólogos e pastores, creem na primeira interpretação. Muitos teólogos e pastores responsáveis com a palavra também creem nessa interpretação, analisando, fazendo uma exegese do texto. Eu também acredito dessa forma. Eu acredito porque o mesmo Deus que cria as normas, ele é criador, ele e somente ele é capaz de reverter ou de suspender temporariamente as suas obras e os seus decretos. E eu não me refiro com isso a termos de segundo plano de que Deus foi pego de surpresa. Eu estou usando uma linguagem de antropopatismo, tá ok? Não no sentido de que haja arrependimento de Deus, mas que ele preveu de fato tudo, ele sabia tudo que iria acontecer, e não o plano B. Mas para nós, para quem entende o que é antropomorfismo, antropopatismo, isomorfismo, eu estou falando nessa linguagem antropopata, digamos assim, de que esse Deus que criou as regras, somente ele pode, em algum momento, por alguma ocasião maior, por um fim maior e mais benéfico, ele pode sim interromper esse processo e agir de uma outra forma. Para ficar melhor de você compreender, seria suspendê-las em caráter excepcional, ok? Essa, por sinal, é uma posição também defendida aqui no Brasil pelo reverendo Augusto Nicodemos, no qual eu tenho total afeição pelo seu ensino e por ser um homem de Deus e que vem aí contribuindo muito para a literatura cristã reformada aqui no Brasil e pregando por todo mundo. E, logicamente, não somente ele, mas outros nomes também defendem essa posição com base exatamente nisso. Então, contudo, o Senhor permitiu que isso acontecesse em um único momento, até porque nós vemos que algo semelhante aconteceu na transfiguração, quando Moisés e Elias é apresentado ao lado de Jesus, para que os discípulos vejam, para que se estimulem, e isso não aconteceu mais na história, foi um evento único, exclusivo. Então, eu creio sim que Deus pode se utilizar de momentos assim, e isso não é empecilho para que a gente pregue o Evangelho de que os mortos, uma vez mortos, segue-se o juízo, e não há mais comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, aqui apenas, nesse caso em especial, fazendo a análise exegética do texto. Então, pessoal, muito mais coisa deveria ser dito acerca disso, porque é um assunto que deve ser explorado muito mais. E tem muitas coisas, minúcias, que não dá para tratar aí em 10, 15 minutos. Então, se você quer se aprofundar, leia todo a partir do 28, e aí capítulo 31 também todo, para você compreender melhor o contexto. Tem textos falando sobre isso, e aí você pode, a partir, logicamente, de uma leitura crítica e uma análise apurada, uma exegese e uma hermenêutica que possa aplicar de uma forma que não dê margem para o espiritismo estar correto quando fala de reencarnação ou outras religiões que evocam os mortos. Então, há possibilidade para isso. Há como conciliar uma boa exegese desse texto com uma hermenêutica, que é a interpretação e a aplicação do texto, que foi um momento, um evento único, excepcional, com um fim específico para uma época determinada, e que isso não se repetiu mais na história, como o caso da transfiguração não se repetiu mais na história. Então, é esse o meu entendimento. Você pode pensar o contrário, e como eu falei, a primeira interpretação também é interessante. Então, Deus abençoe a todos. Próximo vídeo será uma entrevista e nós estaremos falando sobre um tema bastante relevante para a atualidade e o principal momento que estamos vivendo no nosso país. Então, até lá, forte abraço, se inscreve aí você que ainda não é inscrito, dá uma força, porque a gente que fala de teologia, fala de cristianismo nas redes sociais, sabe que não é bem visto, nem é bem divulgado. As pessoas preferem coisas tolas e fúteis que alcançam milhões e milhões aí de curtidas, de likes, enfim, e de compartilhamento, mas se você puder dar uma força, se inscreve, compartilha com outras pessoas, tá ok? Eu vou agradecer. Não que eu esteja esperando ganhar alguma coisa com isso, mas que eu estou esperando de fato que pessoas tenham mais conhecimento de alguns assuntos que não se pode tratar diretamente no púlpito,
ou às vezes as pessoas não têm a disponibilidade de estarem na escola bíblica dominical, embora seja responsabilidade dos membros, e também dos cultos, reuniões para a doutrina, embora seja responsabilidade dos membros estarem, mas muitas pessoas por trabalho, outras coisas, não têm essa disponibilidade e podem encontrar no canal, no YouTube, uma ferramenta para falar de temas que não ouvem falar normalmente nos cultos. Então, forte abraço. Por isso que o nome é Secularizando. Não que eu esteja no mundo desviado e esteja secularizando, mas tratamos aqui no canal de temas que algumas pessoas, por desconhecerem, por serem doutos na fé, acabam dizendo, mas isso é secular, não deve ser tratado na igreja. Por isso o nome do canal Secularizando, só explicando para quem não viu aquele início lá, o primeiro vídeo, no qual eu explico por que o nome do canal é Secularizando. Até o próximo vídeo, Deus abençoe, deixa o seu like, se inscreve aí e compartilha com mais alguém.